Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a família de Jó, segundo, lidando com a morte dentro da família, e o terceiro, os cristãos e o luto. Nosso texto óreo se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, e diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa verdade prática diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. A palavra-chave aqui é sepultar. Então, nossa lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Primeiro tópico, a família de Jó. Primeiro subtópico, quem era Jó? Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Uz não é Ur. Ur dos caldeus, Ur é onde é a terra natal de Abrão. Uz é a terra de Jó, então são lugares distintos, são lugares diferentes. Ur ficava do outro lado do deserto, então tinha um deserto, Ur ficava do lado de lá do deserto e Uz ficava do lado de cá do deserto. Eram lugares, o deserto da Arábia também, tá? Não é o deserto do Saara, o deserto do Saara é para outra banda também. Então o patriarca Jó, ele nasceu no norte da Arábia, que seria o sul de Edom. Jó 42:16 também vai dizer assim: e depois disto viveu Jó 140 anos. Depois de tudo isso que passou, que nós vamos falar dentro dessa lição, ele ainda viveu mais, além da idade que ele já tinha, que a Bíblia não revela, mas além da idade que ele já tinha, ele viveu ainda mais 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então o Jó viveu em que tempo? Ele viveu num período em que a longevidade, em que a idade das pessoas ainda era maior, ou seja, lá antes de Abraão, mais ou menos nesse período aí. Então quando? Mais especificamente depois do dilúvio. Por quê? Porque Jó 22:16 diz assim: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então Jó viveu depois do dilúvio, dá para se entender pela própria Bíblia falando. Ele era um homem rico e também próspero. Prosperidade é diferente de riqueza, tá bom? Jó 1:3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, no início é isso daqui: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, que são, cada junta são 2 bois, então são 1.000 bois, e 500 jumentas. Essa aqui era a riqueza dele. Além da riqueza, ele era um homem próspero, porque tinha uma família, e daqui a pouco a gente vai falar, essa família também era uma família feliz. Aí Jó 42:12 também diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas. Então, no início ele tinha isso aqui. Depois de toda a aprovação que ele passou, que nós vamos citar dentro da lição, aí no final ele vai ficar com isso aqui, Então 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, que dá um total de 2.000 bois, e 1.000 jumentas. E na verdade outros 10 filhos também. Mais 10 filhos também. Por que Deus não deu 20 filhos para ele, porção dobrada? Porque os filhos, a alma deles continua viva. Para Deus não morreu, para Deus não está morto. Ok? Então ele tem 10 lá no céu e 10 aqui na terra. 14.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó 1:8 também diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Então olha só, isso não é ser próspero. Deus dá testemunho da pessoa, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus está dando testemunho da vida de Jó. Então o caráter de Jó, ele foi testemunhado pelo próprio Deus. Aí vem o segundo subtópico, a esposa de Jó. Jó 2:9. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. A Bíblia não dá muito relato sobre a vida da sua esposa, não fala o nome dela, não conta muitos detalhes, mas nós vamos entender que ela foi uma mulher fiel. Pensa bem, ela viu a desgraça da vida de Jó, a forma como ele estava, a situação que ele estava, então ela também entrou em desespero. Por isso que ela disse essa frase aqui: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó 19:17 tem mais uma informação sobre ela aqui.
Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Então a mulher dele sentiu o hálito dele, porque Satanás jogou uma doença nele que afetou os seus ossos. Daqui a pouquinho você vai ver o versículo também. Então ela teve 10 filhos com Jó, sendo 7 meninos e 3 meninas, que foram mortos de uma vez só, numa única tragédia. Todos morreram de uma vez. Mas, porém, contudo, todavia, ela fazia o seu papel de esposa. Ela não abandonou o seu esposo. Ela conversou com ele dessa forma. Ela disse essa frase para ele, porém ela não abandonou a Jó. Então ela era uma esposa fiel. O terceiro subtópico fala sobre os filhos de Jó. Jó 1 e 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí o versículo 4 e o 5 de Jó 1 também. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O que esse versículo está dizendo? Eles faziam jantares ou almoço, que seja, e cada um, por exemplo, começava do primogênito. O primeiro que nasceu convidava todos os seus irmãos, e as suas irmãs também vinham com eles na casa do primogênito. Depois era a vez do segundo, o segundo convidava todos e as suas irmãs também. Na casa dos 7, porque as suas irmãs eram convidadas a comer com ele. Elas não faziam isso, quem faziam eram eles, e elas eram convidadas a participarem juntamente com eles. Aí o versículo 5: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, pensa bem, dias de banquetes, então eles comemoravam sempre, eu não sei se era de ano em ano, de mês em mês, eu não sei, a Bíblia não relata, mas decorrido o turno de dias de seus banquetes, então de tempos em tempos eles faziam essa reunião, cada vez na casa de um dos irmãos. Aí passavam alguns dias ali comemorando, comendo e bebendo. Aí o que acontecia? Que Jó fazia? Enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Ele pegava dos seus animais, pegava do seu rebanho, pegava os melhores animais para oferecer em holocausto, para queimar por inteiro para o Senhor, para santificar os seus filhos. Então holocausto segundo o número de todos eles. Então pensa bem, era um holocausto para cada um dos seus filhos. Eram 10 filhos, eram 10 holocaustos no mínimo, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, quem sabe, talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então assim fazia Jó continuamente. Jó nem sabia se eles tinham pecado ou não. O que ele fazia? Ele ia lá e dava cobertura espiritual para o seu filho. Então Jó, ele cuidava do bem-estar espiritual dos seus filhos, mesmo que eles não soubessem, ainda que os filhos deles não sabiam disso, mas Jó cuidava do bem-estar espiritual dos seus filhos. O resumo desse tópico diz que Jó era um homem bem sucedido, era casado, tinha seus muitos filhos, 10 no total. Em todas as áreas o patriarca era próspero. Segundo tópico vai falar sobre lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Olha, foi uma surpresa. Então Jó 1, 18 e 19 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Ou seja, começou o ciclo novamente, estava na casa do irmão primogênito. Então era o início de um novo ciclo. Aí o 19 diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então era um dia como qualquer outro, um dia normal, um dia comum para eles. Quem sabe ele estava tranquilo juntamente com sua esposa, dentro da sua casa, preparando um bom almoço para ele. Aí tudo parecia normal, mas a morte surpreendeu o casal. Todos, de uma vez só, não foi um, depois outro, não, foi todos, foram todos, de uma única vez. Então a morte, ela é uma maldição que provém do pecado. Lá 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, Paulo vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, a tua vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo aqui? A lei, ela dá força para o pecado, e o pecado gera a morte. Mas, o versículo 57 diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus, ele venceu a morte, e através de Jesus, nós o recebendo, nós também podemos vencer a morte e ter a vida eterna juntamente com o nosso Salvador. Aí João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, palavras de Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segundo subtópico:
razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Tinha razão para tá triste, irmão? Será que tinha? São 10 filhos de uma vez só, fora os bens materiais, tudo isso aqui que eles perderam. Mas o principal, a pior perda foi a família, foram os filhos, foi a sua descendência. Então Jó, ele tinha uma família feliz. Jó era temente a Deus, era um homem sincero, homem reto, próprio Deus testemunhando. É claro que Jó não sabia disso, que Deus estava testemunhando a respeito dele, que Satanás estava tendo uma conversa com Deus sobre a vida dele. Ele não sabia de nada disso. Para nós que estamos sabendo, é um ponto, é uma forma de ver. Para ele, é outra forma de ver. Então ele não sabia. Mas ele era um homem reto, um homem sincero, um homem íntegro. Ele tinha 10 filhos, então ele tinha felicidade, ele tinha riqueza material, ele tinha muitos bens. Isso aqui é referente a empresas. Pensa bem, uma pessoa hoje, na atualidade, com várias empresas, vários funcionários, vários carros, veículos, mais a quantidade de filhos. Então, é uma família próspera, é uma família feliz, sim ou não? Sim, é o que a Bíblia demonstra a respeito da vida de Jó. Aí agora, nesse período acontece o quê? O ataque de Satanás vem nesse momento. Jó 1, do 13 ao 19, diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Onde é que está? Está aqui, né? Um mensageiro, 2, 3, 4 mensageiros. Então, vai estar ali. Veio um mensageiro e disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Aí o 16 diz: estando este ainda falando, veio outro servo, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, pensa bem, irmão, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Pensa bem, o camarada nem acabou de falar, já o outro já chega. 17. Estando este ainda falando, pensa bem, está terminando de falar, veio outro, mais um servo, e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí vem o versículo 18. Estando este ainda falando, irmão, tudo na sequência. Tudo na sequência. Estando este, é o 4º servo que chega. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos, e agora sim, né? Agora foi terrível. Primeiro perdeu seus bens materiais, suas empresas, seus veículos. Aí agora são os filhos. Teus filhos e seus filhos comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então aqui um resuminho, tá? O primeiro mensageiro falou que os bois e os jumentos foram levados embora, os bois e jumentos, e os servos foram mortos. Aqui foram as ovelhas, e os servos também foram mortos. Aqui foram os camelos, e os servos também foram mortos. E aqui já foi os filhos e as filhas. Então é só um resuminho ali do que aconteceu, tá bom? A hora que chegou nos filhos e as filhas, aí não tem mais jeito, né, irmão? Aí o coração de Jó, então depois de toda essa desgraça, tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso daí, aí vem Satanás de novo numa reunião com Deus. Jó 2, versículos de 1 a 6. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então presta atenção, Satanás está rodeando a terra, Satanás está passeando e está verificando tudo que os homens estão fazendo. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha o testemunho que Deus vai dar agora, tá? Semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha só, era esses 4 que foi primeiramente, não foi? Agora aumentou mais um. Ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir. Aí a resposta de todas as perguntas do livro de Jó: para o consumir sem causa, sem nenhum propósito, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Jó não fez nada para merecer tudo isso que ele passou, ok? Então a resposta já está logo aqui nesse capítulo, tá? O versículo 4 diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás, ele não desiste. Isso é um aprendizado para nós. Ele não tem salvação, para ele não tem mais solução, mas ele não desiste. E nós, qualquer coisinha, qualquer tropeço, qualquer dificuldade, já queremos desistir. Então, esse exemplo aqui nós temos que pegar de Satanás: não desistir nunca, ser perseverante. Porém, versículo 5: estende a tua mão, toca ali nos ossos. Olha o que Satanás diz para Deus: toca ali nos ossos e na
carne. Então, olha a doença maldita que colocou nele. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Ou seja, a partir de agora, a vida dele está na tua mão, a saúde dele está na tua mão, você vai fazer o que você está dizendo, mas não vai deixar ele morrer. Ou seja, ele vai fazer um serviço de enfermagem, vai fazer um serviço de cuidador na vida de Jó, vai ficar cuidando dele. Se ele morrer, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, ou seja, Satanás não podia deixar que ele morresse. Então a tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, que era feliz e próspera e alegre, né? Agora passa a estar triste por conta de todos esses acontecimentos. Então, Eclesiastes 3 e 4 vai dizer que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ou seja, tem um tempo determinado para todas as coisas. Neste momento, na vida de Jó, na vida da sua esposa, era um tempo de chorar. Romanos 12 e 15 também diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, nós temos que sentir a dor daqueles nossos irmãos que estão sentindo dor, que estão sofrendo. Nós temos que nos condoer, temos que ser empáticos, nos colocar no lugar deles. Mas também aqueles que estão se alegrando, nós temos que nos alegrar com ele. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue até chorar com os que choram, mas na hora de se alegrar com os que se alegram, não consegue. Por quê? Porque fala: Deus, por que ele, não eu? Por que ele ganhou tudo isso e eu não? Por que ele foi abençoado e eu não? A pessoa não consegue se alegrar com a alegria do outro. Irmão, nós temos que chorar com os que choram, mas nós temos também que nos alegrar com aqueles que se alegram. Está feliz pelo outro que foi abençoado, pelo outro que recebeu sua casa, seu carro, pelo outro que recebeu, que teve seus filhos. Nós temos que nos animar, nos alegrar com eles também. A felicidade é dele, tem que ser a nossa também, nos alegrar pela alegria dos nossos semelhantes. Terceiro subtópico: fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então a reação de Jó diante da notícia trágica que recebeu é que é o fantástico aqui, ó. Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E olha o finalzinho: e adorou. Adorou quem? Adorou o Senhor. Então isso aqui, raspar a cabeça, rasgar a roupa, é um sinal de luto, é um sinal de tristeza dos orientais. Isso aí é comum deles, tá? Pelo menos nessa época era. Então é um sinal comum de tristeza. Mas mesmo assim, mesmo em meio a tudo isso daí, o que Jó faz? Jó adora. Isso é um grande exemplo para todos nós. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, isso é uma desgraça, isso é coisa do cão, isso é... Não, adora a Deus, adora a Deus. É difícil, irmão? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo faria se fosse fácil, mas não, é difícil. Então o que tem que fazer? Temos que adorar. Nós precisamos adorar o Senhor, porque o controle de todas as coisas permanece na mão dele. Deus não perdeu o controle, Deus nunca vai perder o controle. A dor da perda, ela não vai passar, mas o Espírito Santo, ele vem, ele nos consola no meio da dor, no meio da dificuldade. Então, olha a continuação das palavras de Jó. Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então agora nós aprendemos com Jó, aprendemos com Satanás, agora nós aprendemos com Jó. Não dá crédito a Satanás. Foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Mas foi o diabo que tirou. Mas foi Deus. Se Deus não permitir, se o poder está na mão de Deus, se ele não permitir, ninguém vai fazer nada contra a sua vida. É assim mesmo que funciona. Então Jó estava dizendo que se o inimigo tirou é porque foi Deus quem permitiu, é Deus que autorizou. Então o controle está na mão de Deus e não do inimigo. O resumo desse tópico diz que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Como muitos, eu sei que alguns que podem estar assistindo podem ter passado por esse momento, às vezes até estão passando por esse momento, mas adore a Deus. Deus tem solução para todos. Mas morreu, não importa. Está com Deus, fica tranquilo que um dia nós vamos nos encontrar. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses. Terceiro tópico fala sobre os cristãos e o luto. Primeiro subtópico: não culpe a Deus. Primeira coisa, não culpe a Deus. Morreu. Mas Deus, o que o Senhor fez? Não culpe a Deus. Todos nós temos o defeito de reclamar ou de ficar murmurando quando as coisas não vão bem, né? Principalmente nessas horas. Mas o exemplo de Jó é perfeito para que nós o sigamos. Então Jó em tudo não pecou, Jó 1:22. Tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo que ele falou, todas as palavras dele, de forma nenhuma ele cometeu pecado. Tem mistérios na nossa vida, que às vezes nós não conseguimos desvendar aqui na terra, mas vai chegar um dia que nós vamos conseguir desvendar. Por exemplo, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então haverá um dia que tudo vai ser esclarecido. Hoje tem coisas que estão encobertas, mas vai haver um dia que tudo vai ser esclarecido. 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, vai se abrir de tal maneira que da mesma forma que Deus me conhece, eu vou conhecê-lo. Lógico que eu nunca vou conhecer a Deus na sua totalidade, na sua profundidade, porque é impossível. A eternidade não é suficiente para que nós conheçamos a Deus na sua totalidade, mas nós vamos vê-lo face a face, nós vamos ter esse privilégio. É só suportar um pouquinho mais até o fim. O segundo subtópico fala vivendo o luto. Então, nós não devemos ser indiferentes ao luto, porque psicologicamente isso não é saudável. Então nós devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a dor, a tristeza, dentre outros. Esses sentimentos precisam ser postos para fora, é necessário. Agora, diante da dor da família de Lázaro, porque Lázaro havia morrido, em João no capítulo 11, no versículo 33 ele diz que o Senhor Jesus, olha só, ele era amigo de Lázaro. Olha só, o Senhor Jesus, ele se agitou no espírito, ele se comoveu. Aí no versículo 35 diz assim, João 11:35, Jesus chorou. Até Jesus chorou, até Jesus manifestou esses sentimentos. Então nós temos todo o direito de viver o luto quando da necessidade. O terceiro subtópico vai falar sobre mantenha a esperança. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que está acontecendo aqui? Os irmãos, eles aceitavam a Cristo e eles esperavam o arrebatamento da igreja, como nós aguardamos, e conforme o tempo ia passando, os irmãos iam morrendo e os outros iam ficando desesperados. Poxa, o irmão morreu e Jesus não voltou. Ele achava que estava perdida, a pessoa que tinha morrido, mesmo tendo aceitado a Cristo, ela tinha morrido e Cristo não tinha voltado, ela estava perdida. Então os irmãos começaram a se desesperar lá em Tessalônica. Aí Paulo teve que entrar com essas palavras: não quero que vocês sejam ignorantes, porque vai acontecer, quando Cristo voltar, ele vai continuar, o capítulo 4, dos versículos 14 até o 18, você pode ler depois aí, que o nosso tempo aqui já deu. Ele vai explicar que quando na vinda do Senhor Jesus, ou seja, no arrebatamento da igreja, de maneira nenhuma nós precederemos aqueles que dormem, mas os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, para que juntos encontremos o Senhor nos ares. Aí no finalzinho, no 18, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, pode ficar tranquilo, no dia do arrebatamento eles vão subir também. Não entre em desespero. Ou seja, quando diz o título aqui do subtópico, mantenha a esperança, console uns aos outros com estas palavras, sabendo que todos nos encontraremos um dia lá na glória. Aí o resumo desse tópico vai falar assim: no período de luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. É doído, é sofrido, é doído, é sofrido, é difícil, mas nós temos que manter a esperança para que um dia possamos nos encontrar na glória, encontrar nosso ente querido lá na glória também. A conclusão da nossa lição diz que, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Aí o Salmo 73:26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam ou desmaiem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, no processo do luto, nós não podemos de maneira nenhuma, em hipótese alguma, culpar a Deus, mas manter firmes a nossa esperança nele. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.